Bom, essa aqui é a segunda aula da nossa playlist sobre Python básico, tá? O objetivo vai ser falar sobre extensões e IDEs. Eu peço que, por favor, você siga, curta e compartilhe, que vai me ajudar muito. Bom, existem dois tipos de extensões, tem a .py e tem também a .pynb. Essa segunda é conhecida como Jupyter Notebook, tá? Mas Jupyter Notebook também pode ser outra coisa que eu vou falar mais pra frente. Bom, esse primeiro tipo de extensão ele se caracteriza por ser executado de forma linear. Não é muito recomendado para quem trabalha na parte de ciência de dados, tá? É melhor usar o Jupyter Notebook para isso, porque você vai conseguir exibir melhor gráficos e informações. Esse .py é mais para a parte de prototipagem. Esse primeiro tipo de extensão ele é executado em editores de texto ou IDEs, tá? Como o VS Code ou PyCharm, sem uma interface visual interativa. O Jupyter Notebook, né, a extensão .ipynb, ele tem essa característica de ter uma interface visual. Daqui a pouco no vídeo eu vou mostrar, comparar esses dois tipos de extensões. Eu estou trazendo esses conceitos para dar um norte para vocês sobre o que é que eu quero passar. Bom, voltando para essa primeira extensão, o que é a IDE, né? A IDE é o ambiente onde você está programando e existem várias. Mais para frente também eu vou falar sobre algumas IDEs. As principais da atualidade, você tem o VS Code e tem o PyCharm. Eu uso o VS Code. Nessa playlist a gente não vai usar nenhum deles dois, a gente vai usar o Google Colab. E eu vou explicar mais para frente por quê, tá? Bom, também sobre esse primeiro tipo de extensão, ele é mais voltado para o desenvolvimento de scripts e pacotes em que o código é executado de forma sequencial, tá? Agora, para os Jupyter Notebook, ele é organizado em células e permite executar blocos individualmente. Então, eu posso voltar para uma parte do código específico e executar só essa parte específica. E isso tem uma grande vantagem. Além de que as extensões Jupyter Notebook, elas têm uma interface visual mais interativa, com gráficos embutidos e suporte para Markdown. O que é o Markdown? Além de você poder programar, você pode criar células de texto. Nesses textos você pode colocar recados, orientações e instruções. Eu vou mostrar mais para frente também o Markdown do Jupyter Notebook, tá? Como eu já tinha falado antes, é ideal para análise de dados, ensino e pesquisa, em que é útil ver e testar os resultados em etapas. E qual ideia usar, né? Eu falei que existem várias, as mais conhecidas temos o Replit, que é online gratuito, sendo mais usado para programar em arquivos .py. Eu já usei durante um tempo e é muito bom para quem está começando. Para quem quer trabalhar com ciência de dados, eu não recomendo. O Visual Studio Code. Ele permite você programar nos dois tipos de extensão. Eu uso o VS Code e eu programo nesses dois tipos de extensão. Eu normalmente uso o Jupyter Notebook para os trabalhos que eu participo, sabe? Eu me identifico muito, eu tenho uma grande familiaridade com o Jupyter Notebook. Eu recomendo que vocês usem também. Eu acredito que com o tempo esses arquivos .py não serão mais tão usados. Principalmente que o VS Code, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o VS Code, ele é um ambiente que permite que você programe em várias linguagens de programação. E nesse ambiente você tem extensões, que são pacotes que você baixa de forma gratuita, tá? Para potencializar o seu VS Code, e você vai direcionar o seu VS Code para a linguagem que você tem mais familiaridade. Você vai baixando pacotes para melhorar a sua produtividade. Temos também o pacote Anaconda, que ele suporta os dois tipos de extensão. O pacote Anaconda foi criado para Python, se eu não me engano, ele também tem o R, ele suporta o R, a linguagem R. E no pacote Anaconda, é como se fosse um conjunto de vários aplicativos.
Lá eu vou ter o Spider, que é ideal para programar em arquivos .py, e eu tenho lá o Jupyter Notebook. Só que veja, o Jupyter Notebook é tanto uma extensão como um pacote, como se fosse um aplicativo dentro do pacote Anaconda. O pacote Anaconda ele traz suporte para o Python, você baixa ele, dentro dele você vai ter várias ferramentas, vários aplicativos, certo? E dentro desse pacote, nessas ferramentas, você tem a ferramenta Jupyter Notebook, e quando você entra nessa ferramenta, você pode criar quantos arquivos Jupyter Notebook você quiser, tá? Então, Jupyter Notebook tem esses dois conceitos. Mas quando eu estiver falando aqui durante a playlist, quando eu falar Jupyter Notebook, eu estou me referindo à extensão Jupyter Notebook, certo? E qual a ideia que a gente vai usar, né? A gente vai usar o Google Colab. Aí por quê? Porque ele é online e gratuito. E é ideal para programar em arquivos Jupyter Notebook. E como eu disse na aula 1, vocês não vão precisar baixar o Python para seguir essa playlist que eu estou fazendo, certo? E por quê? Porque a gente está usando o Google Colab. Ele já tem um Python embutido e como que você faz para acessar o Google Colab, né? Basta você ter uma conta Google. Você vai no navegador, digita Google Colab, loga com alguma conta sua, e aí você vai acessar o Google Colab, lá você vai poder criar o seu Jupyter Notebook e vai poder programar. E é isso que a gente vai fazer a partir da terceira aula em diante. E outra coisa que eu vejo as pessoas reclamando quando elas vão programar no VS Code, que tem alguma dificuldade para criar ambientes virtuais, para manipular o VS Code da melhor forma. E tem gente que também tem dificuldade em baixar o Python. Então, para evitar todas essas reclamações, esses entraves, principalmente para quem está começando a aprender agora, a gente vai usar o Google Colab. Como eu disse antes para vocês, a gente não vai programar usando o VS Code, mas eu trouxe aqui o meu VS Code só para mostrar para vocês uma comparação entre os dois tipos de extensão, tá? Mas durante a playlist a gente vai usar o Google Colab. Aqui esse primeiro tipo de extensão, que é aquela .py, né? Para eu rodar um código, eu venho aqui em Run Code e eu tenho o terminal e ele é executado de forma sequencial. Veja, eu sei que vocês ainda não têm contato com os comandos, certo? E o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Que esse tipo de extensão .py, ele tem uma interface que ela é sequencial. Linha por linha do código é executada. E os resultados que eu quero que o usuário, né, que quem esteja usando esse código, no caso eu mesmo estou usando o código, são exibidos aqui no terminal. Já um Jupyter Notebook, né, que é esse arquivo aqui, ele é executado em células. Ó. Eu tenho esses blocos de código. Lá no Google Colab é do mesmo jeito, eu tenho esses blocos de código. E eu posso ir executar bloco por bloco. Veja, eu executei um comando e está sendo impresso esse bloco de código para mim. Agora eu estou executando esse segundo bloco de código. Eu estou só exibindo um cálculo simples, né? 10 mais 15, ele exibe aqui 25. Só que veja, eu posso vir aqui e voltar para essa primeira célula e executar ela de novo, quantas vezes eu quiser. Essa aqui é uma característica do Jupyter Notebook. Como eu estou programando em células, né, essa interface ela permite que eu não precise executar sempre o código todo de uma vez para ver um resultado. Diferente do arquivo .py, que, por exemplo, se eu fizer uma alteração aqui, ou se eu quiser... Esse comando print é exibir algo na tela, tá? Se eu quiser agora não exibir o número 10, mas exibir o número 15... eu tenho que rodar todo o código para ver esse resultado. Aqui em um Jupyter Notebook, não, eu posso ir executando célula por célula. E isso tem um diferencial enorme.
Além disso, tem esses blocos de texto aqui para cima, né, que vocês estão vendo. Isso aqui é o Markdown que eu tinha comentado, certo? E eu posso fazer edições nesse Markdown. Como vocês podem ver, ó, aqui eu posso ir executando qualquer mensagem, escrever alguma coisa aqui, que fica salvo como um bloco de texto. Aqui eu posso colocar instruções, recados, colocar pequenas anotações. E esse asterisco aqui, eu estou dando ênfase em alguma coisa, eu estou dando um destaque. Que vocês podem ver, ó, que quando eu der o OK, ó, essa informação que tinha o jogo da velha antes dela fica em destaque. Isso é muito útil. Ajuda demais o Markdown. Então, por isso que eu programo tanto usando o Jupyter Notebook, porque ele tem esse suporte das células, tem o suporte do Markdown e ajuda muito na visualização. Eu encerro aqui. Muito obrigado pela atenção. Eu peço que siga, curta e compartilhe, que vai me ajudar muito.